Paz do Senhor, amém? Eu ia gravar esse vídeo, que batalha, irmão, para gravar esse vídeo. Então eu decidi gravar aqui do lado de dentro, porque lá fora tá difícil. Você vai acionar para achar as aulas no meio dos meus vídeos, você vai botar assim, aula, e bota Pastora Márcia M. Cunha, que vai aparecer todas as aulas lá, amém? Porque eu descobri que ano passado, eu dando aula 30, eu gravei essa aula. Ela não tá toda lá não, mas depois eu vou ver o que tá faltando. Durante desde eu comecei a dar aula em 2016, as pessoas começaram a concluir em 2017. Por aí, irmão, eu sou ruim com data, mas é por aí. Foi uma batalha para dar aula. Aconteceu muita coisa, como agora o coronavírus. Tipo assim, começa a aula, acontece alguma coisa, tem que parar. Então, tudo para vencer. Põe uma coisa na sua cabeça. Para vencer uma luta é porque tá havendo uma guerra. Correto? E se tá havendo uma guerra, lógico que vai haver uma luta. A questão é, você só perde quando você decide não lutar. Você só pode ser declarado um perdedor quando você decide não lutar. Agora, se você decidiu lutar, você já passou a ser um vencedor, independente do resultado ou não. Amém? A aula 30 tá lá, depois eu vou dar uma olhada, porque eu creio que não, como meu celular não grava direito, é uma aula extensa, deve ter gravado só uma parte. Você vai botar a aula, Pastora Márcia M. Cunha, e vai aparecer, até a aula dominical vai aparecer, mas ali você já vai olhando. Então, você já tem a primeira aula e a última aula, sendo que eu vou acrescentar mais uma aula que é de adoção. Essa é a aula 4, quando o problema é espiritual. Nem sempre o problema é espiritual, amém? Mas hoje nós vamos falar justamente quando o problema é espiritual. Em outras aulas eu falo sobre outros tipos de problema. Esse curso é destinado a qualquer pessoa que queira edificar a sua vida, edificar o seu caráter para relacionamentos. O primeiro relacionamento que você tem, por incrível que pareça, não é com Deus, é com você mesmo. É com você mesmo. Depois você decide se quer sim ter um relacionamento com Deus. Sinto muito lhe dizer, mas o seu primeiro relacionamento não é com Deus. Deus se relaciona conosco o tempo todo, mas nós não nos relacionamos com Ele. É um livre-arbítrio, é um direito que nós temos, direito de escolha, de se relacionar com Deus ou não. Então, o primeiro relacionamento que eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo, para depois, aí eu coloco Deus, onde Deus vai me ajudar a lidar comigo mesmo, né? Para depois eu lidar com outras pessoas. Esse curso é para avó com neto, neto com avô, filho com pai, não é só para casados. O nome do curso é Curso de Casais e Famílias, não fala só sobre casamento, amém? Fala sobre amizades, fala sobre tudo, né? Ajuda e detalhe, esse curso não é só, além de não ser só para casados, é para solteiros também, esse curso ajuda você no seu ministério, porque lidamos com pessoas o tempo todo e fala sobre diversos assuntos. Essa é a aula 4, quando o problema é espiritual. Salmo 127 está escrito assim, 127, versículo 1, 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Aqui no Salmo 127 fala que nós podemos até edificar, mas se não tiver o Senhor vai ser inútil, porque se o Senhor quiser derrubar, derruba mesmo. Se o diabo vier para derrubar, sem Deus, o diabo derruba também. Então, para edificar, para guardar, amém? Eu preciso de Deus. Vamos falar sobre espíritos de sedução, amém? Primeira coisa que você tem que entender, aqui na capa da apostila, eu tenho uma imagem, né, que simboliza uma pomba gira, amém? Como vocês podem ver, uma mulher, ou seja, é um engano, os anjos não têm sexo.
Amém? Os anjos, eles não têm sexo. O órgão genital feminino e masculino foi botado somente nos seres humanos, com função de reproduzir. Foi intenção de Deus que o homem, né, Deus fez Adão, e o que não era bom que ele estivesse só. E quando ele fala sobre que não era bom que Adão estivesse só, ele não está falando só de mulher, ele está falando também de amizades. Amém? Está falando de relacionamento com outras pessoas. Então ele faz Eva, e através de Eva começa a ter filhos, e o mundo começa a encher de pessoas. Então não é bom. Tem gente que fala assim, não, eu prefiro ficar sozinha na minha. Não é bom. A pessoa vai adquirir manias insuportáveis que depois só ela mesma com ela mesma, né? Conheço pessoas que não conseguem mais se casar, porque ficaram tanto tempo sozinhas com elas mesmas que não conseguem mais se envolver com outras pessoas. O Salmo 133 fala, quão bom é que os irmãos fiquem em união, né? Em comunhão. Mas como ficar em comunhão se não estiver em união, né? Entrar no céu ficando sozinho é fácil. Morar no céu, me relacionando com outras pessoas, é que é o top, né? Todas as aulas que eu dei, irmão, uma coisa interessante. Nunca eu dei a aula da mesma maneira. Essa aula já está ficando diferente agora já do início. Eu nunca consegui dar aula igualzinho. E todas as vezes que eu dei, a aula mudou. A pessoa fazia uma pergunta e pronto. A aula ia embora, ou o Espírito Santo me dava outra coisa, e a aula... A mesma aula, a aula 4, quando o problema espiritual. Já dei ela de diversas maneiras e hoje mais uma vez está diferente. Na capa tá assim, anjos não têm sexo, ou seja, não existe anjos, homens, mulheres ou criança. Para com isso, isso não existe. Anjos, criança, isso não existe. Adão, ele já foi criado adulto, Eva já foi criada adulto. As primeiras crianças, né, foi Caim e Abel. Os anjos não, os anjos eles não foram feitos para se reproduzir. Então não existe anjo homem nem anjo mulher, né? Cada anjo foi criado por Deus. Deus criou um por um. Amém? Não com função, eles não têm sexo. Também o espírito, nosso espírito, né? Tanto que algumas pessoas que gostam de blasfemar contra o Espírito Santo costumam dizer que Deus é uma mulher. Deus não é uma mulher. Amém? Deus não tem sexo. Mais do que isso, pergunte a Deus. Ore que Deus vai lhe falar, porque tem muita coisa, irmão. Ser humano nenhum na terra vai te explicar tudo de Deus. Então, não se angustie com isso. Não queira saber mais do que Deus te deu. Porque é justamente por causa disso que muitos se perderam. Porque queriam ir mais do que Deus deu. O Espírito Santo te dá uma medida, não ultrapasse essa medida. Ore ao Senhor, que o próprio Senhor vai te levar para uma medida diferente. Amém? Ele vai te levar a lugares maiores e melhores, mas isso com permissão e autorização do Espírito Santo. Existe demônio que se transfigura em forma humana de uma mulher para nos enganar. Esses demônios trabalham seduzindo, ou seja, essa entidade, apesar de sua forma de mulher, seduz homens e mulheres. Trabalham arduamente para produzir pecados de adultério, fornicação, prostituição, lascívia, luxúria e homossexualismo. Então, esse demônio chamado pombagira, a aula é quanto problema espiritual. Esse demônio, como trabalha em pombagira, é comum nós pensarmos que vai grudar do lado do homem, né? E para fazer ele cair, né? Ou grudar no lado de uma mulher para fazer o outro homem cair. Então, vamos sair um pouco desse nível, porque é muito mais do que isso. Esse espírito de pombagira, ele trabalha, ele gruda no homem, ele faz com que esse homem olhe para mulheres aparentemente não dentro do seu gosto, né? Vamos supor, o cara gosta de morena, e então a pombagira vai fazer com que aquela mulher pareça linda, entendeu? Faz com que ele olhe e a queira, mas também funciona o contrário, faz com que esse homem queira outros homens, com que a sua carne queime, faz com que esse homem também olhe para crianças e a deseje. Então é um demônio que muitas vezes nós estamos botando e limitando, é um demônio insignificante, pequeno. Então vamos entender isso, amém?
Deus expulsou do céu uma terça parte dos seus anjos, sendo que um era o líder. Esse líder tem poderes sobrenaturais. Ninguém é maior do que Deus não é idiota, gente, pelo amor de Deus. Deus não ia colocar todo o seu poder em um anjo. Então, quando ele caiu do céu, ainda diminuiu mais esse poder. Mas não brinque com o diabo. O diabo é poderoso, sim, menos do que era quando era no céu. Né? E mesmo quando estava no céu, de maneira nenhuma, não houve uma batalha no céu onde Deus ficou dando soco. Tira isso da sua cabeça. Deus socava a cara de Satanás, Satanás socava a cara de Deus. Tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Aonde estava Deus? Aonde estava havendo uma rebelião no céu? Deus estava observando. O anjo, né? Nas Bíblias antigas não existe essa palavra Lúcifer, né? Foi acrescentada em umas Bíblias porque a tradução de Lúcifer significa anjo de luz. Foi um anjo criado, foi um anjo criado para ser anjo da guarda, nos proteger. Mas devido a ele olhar para si mesmo, achar que ele era formoso, cheio de poder, ele achou que podia tomar o trono de Deus. E ele ficou no céu convencendo anjos, foi falando no ouvido de um por um, para, né? E como aqui na terra, irmãos, prometendo algo, né? Porque quem abandonaria o de melhor a troco de nada? Então o anjo veio com o seu papo furado. Aqui é a mesma coisa, irmão. Aonde estava Deus? Observando. No céu, no meio dos anjos, houve direito de escolha. Quando Deus viu, todo mundo já ouviu que o diabo tinha que falar. Uma terça parte estava convencida pelo diabo, estava a fim de ficar do lado do diabo. E 2/3 partes resolveram que não, que iriam ficar do lado de Deus. Depois que tudo isso foi definido, Deus simplesmente, com uma palavra, sai, expulsou. Eu estou brincando, mas é por aí mesmo, irmão. Não houve soco, não. Foi só uma palavra, com uma palavra. Deus criou os céus e a terra. Tem noção de quem é Deus? E homem nenhum consegue explicar, homem nenhum tem a dimensão, mas só para você ter uma ideia. Ele falou que a terra é os cabelos dos seus pés. Sabe o que significa escabelo? Banco pequeno. Deus cruza os pés e descansa os pés sobre a terra, sem esmagar ninguém. O que Deus está querendo dizer? Isso, que banco pequeno, a terra é muito pequena, para nossos olhos é enorme, mas para Deus é uma coisa muito insignificante. Mas Deus ama a todos que aqui estão. Amém? E aí Deus expulsa Satanás e seus anjos do céu, 1/3 e 2/3 ficam. Então agora Satanás é líder. E como líder, ele tem essa proporção de anjos. Os anjos de Deus ainda são maiores, ainda são enviados ao nosso favor em batalhas espirituais. Amém? Mas o próprio Deus, com uma palavra e coisa tudo. Esse livre-arbítrio, esse direito de escolha que houve no céu, ainda há aqui na terra. Então, como a pombagira trabalha? Ela não encosta só em homens, ela encosta em mulheres também, fazendo com que mulheres desejem o marido dos outros, deseja o homem dos outros, deseja crianças, existem mulheres pedófilas, tá? Então, vamos sair desse universo limitado, onde a gente confia muito, vou deixar porque é mulher. Cuidado, não é qualquer mulher, existem mulheres pedófilas também. Então, vamos proteger nossas crianças. Eu tenho uma aula que fala sobre pedofilia e eu venho abrangendo todos esses assuntos, como proteger uma criança. E leva a mulher a querer outra mulher, leva a luxúria. O que é luxúria? Luxúria, irmão, não é luxo, não é ter dinheiro pra caramba, não, né? Luxúria, apesar de parecer que eu gosto muito de luxo, dinheiro não tem nada a ver. Luxúria é um monte de casais, sabe? Fazendo sexo, esse desejo. A minha carne queima por muito sexo, fazer sexo a 3, fazer sexo a 4, fazer sexo com um homem, 3 mulheres, aí delira, viagem, entendeu? Isso é luxúria, quando a minha mente está contaminada de tanta prostituição e eu quero essas espécies. Opa, Gênesis 1, vamos voltar. Deus criou o homem e a mulher, fez a Eva para Adão, foi o primeiro casamento feito pelo próprio Deus. Amém? Então esse negócio de um monte de gente, então isso aí leva luxúria, prostituição, entendeu? Tem gente que gosta de ver outros casais
fazendo sexo. Essas coisas, quando eu vejo pela internet, quando eu ligo meu celular, minha televisão, para ver um filme pornô, um computador, eu trago para dentro da minha casa esses demônios que trabalham nessa área, na vida sentimental. Eles são muito unidos. Uma coisa que eu admiro no diabo é que eles são muito unidos. Outra coisa que eu admiro no diabo é que eles são trabalhadores. Eles trabalham 24 horas para destruir a nossa vida. A maioria dos crentes não quer orar, não quer jejuar, desiste fácil. Isso você não encontra em demônio nenhum. Eles são perseverantes. Perseverantes. Então, são atitudes que eles têm, que o cristão deveria ter. Por isso que Jesus fala, os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz, porque eles têm características que nós deveríamos ter, que são prudência, insistência, não desistir fácil, não ficar chorando. Você nunca vai ver. Demônio quando manifesta, tem um demônio que ele trabalha assim, da seguinte maneira, ele finge que é uma pessoa, eu não vou entrar nesse detalhe muito aqui não, em outras aulas eu falo sobre isso, eu não só vou falar sobre demônio aqui, né? Mas tem um demônio que ele finge que é alguém da nossa família que morreu, amém? E ele finge que é a nossa mãe, que morreu, nosso pai, fala com a voz. Ele é um dos poderes, Paulo fala sobre ele, de transfigurar em anjo de luz, ou seja, ele tem esse poder de falar com uma voz parecida, né? Irmãos, pelo amor de Deus, antes da criação do mundo, Satanás já estava lá. É um ser inteligente, não trate ele como um ser burro, porque ele não é burro. Ele é muito inteligente, ele sabe enganar, ele sabe. Nós nascemos agora que nós nascemos hoje. Eu com essa carinha aqui, tá precisando de umas plásticas, toda enrugada, mas nascemos agora. Ele, então, ele finge que escreve igual. Mas como é que eu vou saber, irmã Márcia? Não, irmã Márcia, pelo amor de Deus, eu vou lá no centro, lá, faço a minha mesinha lá, mesa branca, escreve igual, fala igual, lembra de coisas que aconteceu. Irmão, pelo amor de Deus, Satanás, Deus pergunta a Satanás, viste meu servo Jó? Não, Deus, na passagem de Jó, Deus pergunta a Satanás, aonde estava? Sabe o que ele fala? De passear e rodear pela terra. Satanás anda, infelizmente ele entra dentro das nossas casas. Por mais que eu seja crente, ore, ele dá uma passagem rápida, ele dá uma sondada, porque ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Ele fica procurando brechas, entendeu? Então o que ele faz? Ele conhece a nossa vida, conhece a nossa história, conhece os nossos erros. Nós estamos de braço. Aceitei Jesus como Salvador, eu tenho meu juiz, meu advogado, eu estou embaixo em defesa de Cristo. Então Satanás agora não pode ficar vindo fazer ruaça dentro da minha casa. Então eu tenho a proteção, estou vivendo verdadeiramente o Salmo 91 na minha vida. Não adianta eu abrir a Bíblia no Salmo 91 e achar que aquilo é um amuleto. Ou pedir para a irmãzinha fulana orar, ciclana orar, e não colocar mudanças dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Então, como é que eu sei que isso é demônio ou não? Em vez de querer me bater, quando o demônio desse manifestar, chame alguém, que se você não tem essa unção, busque ter. Mas se você não tem nesse momento, chame alguém que já tenha, que já está buscando em oração de jejum, alguém que você confie, para botar a mão nessa pessoa que está se passando por um familiar teu. Quando botar a mão e repreender em nome de Jesus, às vezes a pessoa está chorando, eu tô num lugar ruim, acende uma vela. Irmão, para com essa história de acender vela, isso não vem da parte de Deus. Jesus fala, um dos nomes de Jesus é luz. Eu sou a luz do mundo. Um dos nomes de Jesus é a luz. Não tem como acender vela para almas que morreram. Tira isso da tua vida. Então, se o demônio está lá, eu tô no lugar, tá tudo escuro, acende uma vela, isso é onda do capeta para você abrir brecha. Calma, não desliga agora não. Vamos ver se o que eu estou falando é verdade ou mentira. Chama alguém que tem unção. Quando a pessoa manifestar fingindo que é um parente teu, essa pessoa vai botar a mão na cabeça dessa pessoa e vai falar, Satanás, eu te vi. E eu te repreendo agora em nome de Jesus. Porque demônio só sai em nome de Jesus, né? Não adianta falar em nome da irmã Márcia, porque ela falou porque não sai. Irmão José, irmão Maria, irmão Paulo, em nome de qualquer apóstolo, não adianta. Pedro, João, né? Não adianta que não sai. Tem que ser em nome de Jesus, porque só ele morreu na cruz, só ele é Deus, só ele ressuscitou. E esse sacrifício significa plano de salvação. Então, só através do nome dele, que é plano de salvação, do outro nome dele,
eu vou obter essa vitória. Então eu boto a mão e falo, em nome de Jesus eu te vi, demônio, manifesta agora. E ele vai manifestar e vai revelar para você quem realmente está dentro daquela pessoa, tentando te enganar. Então, aqui nós estamos falando de demônios, correto? Então a gente vai começar a entender isso aqui dentro do casamento. Por que muitas vezes meu filho está nas drogas? Por que muitas vezes minha vida financeira não anda, né? Não é só casamento. Vamos lá. Já falei sobre demônio, está escrito assim: festejando-se, porém, o dia natalício. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dai-me aqui num prato a cabeça de João o Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. Essa passagem está no livro de Mateus, né? Discípulo Mateus, apóstolo Mateus, capítulo 14, versículo do 6 ao 10, né? Essa aula tá muito diferente, irmão. Eu tô vendo aqui, tô tentando lembrar como foi, mas tô vendo que tô pregando diferente. Isso aqui foi uma passagem que Deus me deu alguns anos atrás como profecia, né? Nessa passagem, a filha de Herodias, ela dança diante do rei Herodes. Irmão, já pensou que loucura? Enquanto ela dançava, esse homem foi ficando seduzido de uma tal maneira que ele era casado, né, com Herodias. Ele era casado, né, com a mãe, né? Ele era casado com a mãe. A filha dançou diante desse homem. Veja, ele era casado com a mãe. Vamos botar no casamento. Eu sou casada com o João, uma das minhas filhas começa a dançar para o João. E o João vai ficando seduzido de uma tal maneira que ele vira para uma das minhas filhas. Eu gosto de trazer para a nossa realidade para poder abrir a visão das pessoas. E ele fica tão seduzido por uma das minhas filhas que ele vira para ela e fala: eu te dou tudo o que você me pedir, até metade do meu reino. Estamos falando de um rei que tinha palácios, né? Eu não entendo muito esse negócio de muito dinheiro, não. Pouco dinheiro eu entendo. Mas pensa, o cara tinha muito, muito, muito. O cara ficou tão seduzido. Como assim? Metade do reino ele tem que dar para a mulher dele, não para a filha. Ele ficou seduzido. Que dança foi essa que essa menina dançou pro rei Herodes, a ponto dele querer dar metade do seu reino? E ele só caiu na real quando a menina vai até sua mãe e fala, e a mãe odiava o profeta. Ó, o profeta só morre no dia e na hora que Deus determinou. Então, já põe na tua cabeça, tinha chegado o dia de João Batista. De alguma coisa nós vamos morrer. Amém? E quando morremos porque estamos fazendo algo para Deus, é só vitória no céu, irmão. É só vitória. Então chegou o dia e a hora. Permissão de Deus. Não tem essa, o demônio veio e tocou. Não. Permissão de Deus. Amém? Deus está no controle das nossas vidas. Põe isso no teu coração para começar a entender e parar de murmurar com algumas coisas que acontecem. Então, ela falou que era a cabeça de João Batista. E o rei, ele tinha dado a sua palavra. E antigamente, se o rei falasse, o que o rei falasse, ele tinha que fazer. Apesar do rei ter, naquele momento, se arrependido, não podia mais voltar atrás. E mandou degolar a cabeça. O ódio que havia nessa mulher era porque esse rei, ele tinha casado com a mulher do seu irmão. Então o profeta estava sempre pregando: larga a mulher do teu irmão, larga a mulher do teu irmão. Né? Então essa mulher odiava o profeta. Então aqui se entende que o evangelho, a verdade, a vida não vai agradar a todo mundo. Entendeu? Aqui o profeta estava falando: larga. Ou seja, havia um espírito já de sedução fazendo com que esse rei pegasse a esposa do próprio irmão e agora estava seduzido pela dança da filha
da mulher com quem ele se casou. Isso é um espírito de sedução, né? Então você vê aqui qual era a finalidade. A finalidade era destruir famílias. A finalidade de Satanás em todas as áreas, casamento, área financeira, filhos, é destruir família. Uma frase que eu costumo falar muito nas minhas pregações, com essa história de coronavírus quase não estou falando, é uma visão que eu tive alguns anos atrás, onde um pastor levantou a aspirante, se não me engano, uns 10 ou 12, por aí, pessoas ficavam um ano como aspirante e seriam levantados depois de um ano, né? Seria um ano de oração e para ser diácono, né? Muita gente criticava esse pastor, inclusive eu me arrependo, me perdoa aí, pastor, a gente tem mania de criticar tudo, eu era assim, e ainda, né, Deus vem, só que quando eu erro hoje, Deus já me dá uma puxada de orelha, já me dá aí eu já tenho que pedir perdão. Tem que obedecer papai, é melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu orar, jejuar e não obedecer a Deus. Deus falou, tá falado, ele que manda, ele sabe de todas as coisas. E eu também não achava muito legal, ficar um ano, nas igrejas já unge logo a diácono, né? Mas era de Deus, porque Deus me mostrou em visão nesse dia os aspirantes, né? Homens e mulheres de Deus. Mas Deus, quando eles estavam lá na frente do altar, eu vi um demônio, baixinho, irmão. Nenhum problema, eu tenho 1,49 m. Vigia aí, irmão. Não é todo demônio que é baixinho, não, tá? É só a visão que Deus me deu. Um demônio baixinho e com um prato como se fosse um mingau. Só que eu vi esse mesmo demônio em todo. Eu achava que era um monte de demônios gêmeos, mas não, era o mesmo demônio. Em todos os diáconos lá estava, e ele olhava para mim com cara de deboche, porque ele sabia que eu estava vendo em visão. Ele sabia que Deus estava me mostrando aquilo ali. E ele estava com aquele prato em todos os diáconos. Foi um ano muito difícil, muitos diáconos caíram. Muita gente criticou o pastor porque não descobriu, né? Porque o que aconteceu, né? O pastor só não ungiu, sem falar nada, quietinho. Aí vamos arrebentar o pastor. Mas, na verdade, a maioria dos diáconos caíram naquele prato. Aquele prato de mingau, por que apareceu um prato igual para todos? Porque o diabo, ele fica ao nosso derredor buscando o que possa tragar. Ele vai buscar nas nossas fraquezas. E uma das maiores fraquezas, não foi todos os diabos, mas uma das nossas maiores fraquezas é a prostituição, é o sexo. A nossa carne grita, né? Antigamente achava até que as mulheres eram frígidas. Mentira, irmão, não era. Né? Havia muita traição, sim, por parte de mulheres, mas tudo no sapatinho, porque se o marido descobrisse, já podia matar o amante. Então, era tudo muito no sapatinho. Então, uma das frases que eu costumo dizer é que o diabo ele pode até nos oferecer, né? Porque lá estava ele, mas pegar e comer é o nosso livre-arbítrio. Demônio nenhum pode nos obrigar a comer o que ele trouxe. Ele pode nos oferecer, mas ele tem um limite para chegar até nós. Por mais que a nossa carne grite, não sei se é mentira, se é prostituição, se é luxúria, né? Eu não sei aonde esses demônios, esses espíritos de sedução têm trabalhado. Porque não é só sedução carnal, não, tem outros tipos de sedução também. Né? Derrubar uma pessoa no trabalho para ficar com o cargo dela. Entendeu? Isso é um espírito de sedução. Estou seduzida pelo cargo. Derrubar um pastor para ficar no lugar dele. Estou seduzida, quero ser pelo pastor. Então tem diversos espíritos. Nos outros vídeos eu vou falar mais. Mas põe isso na sua cabeça. Eu preciso me autoavaliar. Descobrir se eu estou sendo seduzido. E o que eu vou fazer? Eu vou orar. Se tiver alguém querendo meu emprego, na vida dos meus filhos, no meu trabalho, eu preciso orar, jejuar e repreender, tanto da vida deles como da minha. E assim termina a quarta aula, amém? Eu espero que em nome de Jesus
todo espírito de sedução, todo espírito que tem trabalhado na tua casa. Seja repreendida agora, em nome de Jesus, toda obra de feitiçaria, toda obra de inveja. Se tem alguém fazendo alguidar, riando alguidar na vida dessa família, agora, em nome de Jesus, vai batendo em retirada. Diabo, nós já te vimos. Estamos aprendendo sobre você. Agora estamos aprendendo a nos defender e descobrindo que você é só um derrotado. Em nome de Jesus, eu entrego essa família, Senhor Jesus, em tuas mãos. Cobre ela com teu sangue, dá livramento. Desfaz toda a obra de feitiçaria que tiver sido feita nesse momento. E a partir de agora, essa pessoa, ela mesma vai orar e repreender todo o mal da vida dela e da família dela, do emprego, da escola. E ela vai ser abençoada em Cristo Jesus. Amém? Fique em paz.